Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 29 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Hoje nós iremos para a pergunta de número 467. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, mais uma oportunidade, Senhor, mais um encontro, mais um estudo da obra espírita. Nós te rogamos, Senhor, a tua presença através dos nossos amigos espirituais. Pedimos a tua permissão para estudarmos a obra espírita, mas que possamos, Senhor, uma vez amparados por Ti, recebendo a inspiração de que tanto necessitamos, compreender de forma lógica e racional, despertando a fé, mas a fé pautada na razão. Que a Tua paz, divino amigo, possa nos envolver. E muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão. Graça te damos. Então estamos nós falando da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Passamos por aquela 459, que é uma das perguntas mais célebres da influência, né? Que é quando o Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, e os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos... Então perguntou o professor Denizar: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem, o empurram ao mal? Porque nós temos uma grande capacidade de inverter tudo. Quando a gente está sob influência, a gente quer jogar toda a responsabilidade da influência para o espírito e nos colocar na condição de vítima. Quando nós falamos de influências espirituais, nós estamos falando de associação. Tem uma mensagem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, com o título Associação. E é justamente isso que acontece. Quando o Espírito atua sobre mim, eu tenho a liberdade de dizer sim ou não para a sugestão que eles estão dando. Então, mas normalmente o que acontece? Normalmente eu acabo nesse processo da associação, ou seja, eu me associo com os meus iguais. Então, se eu cultivo a raiva e o ódio, eu vou me associar a espíritos raivosos e odiosos. Se eu gosto da dependência química, eu irei me associar a esse tipo de espíritos, que também usam a química. Por aí se vai. Então é por isso que nós somos o quê? É uma associação. Da mesma forma, se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, se eu me esforço para aprender, estudar coisas de ordens morais, eu também vou me associar a esse tipo de espírito. Então, fala quem tu és e eu te digo quem são tuas companhias espirituais. É a coisa mais simples do mundo. Então, nós atraímos aquilo que nós somos. Ficou claro? Tem alguma vítima? O que tem é o quê? Sócios. Na hora que você deu aquele chilique dentro da sua casa, quem começou tudo foi você. Eles só fizeram dar uma empurradinha. Aproveita que já está com raiva, quebra tudo. Entendeu? Então a pergunta é se tem como
como se libertar dessas influências, dos espíritos que nos empurram a fazer o mal? Resposta. Qual é a resposta? Sim. Qual é a resposta? Sim. Sim. Claro que pode. Bem, pode, que legal. O que eu tenho que fazer? Visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam. E como é que eu chamo? Através da associação, através do eu gosto do que você gosta. Então, quem atrai, gente, somos nós. Nós não podemos repetir o que nós aprendemos em religiões do passado. A culpa é do demônio. Aí a gente transformou o obsessor em demônio e nós somos a vítima da situação. Enquanto nós estivermos deslocando as nossas responsabilidades, eu não faço nenhuma mudança. Eu gritei com você porque eu estava obsidiada naquele dia. Não, você gritou porque você quis gritar. O máximo é que deu uma intensidade mais ainda, porque com raiva você acabou falando até que não deveria. Entendeste? Então é isso que a gente tem que pôr. Agora, se eu digo, eu gritei porque eu estava desequilibrada, aí a gente começa a assumir as responsabilidades e aí começa a pensar em mudança. Então eu não posso fazer um movimento de transferência, de deslocar. Não, eu fiz isso porque você me irritou. Eu fiz isso porque eu estava obsidiada. Não, eu fiz isso porque eu estava muito nervosa. O fruto está dentro da qualidade da árvore. Se não tem nada de ruim dentro de mim, não tem como eu colocar algo de ruim. Se tem algo de ruim, é porque tem dentro de mim. A boca fala, vou pegar a fala do nosso Senhor Jesus, do que está cheio o coração. Entende? Isso é Jesus que fala, a boca fala do que está cheio o coração. Eu tenho que tratar quem? A boca ou o coração? Representando aí os sentimentos, que já é o resultado das emoções. Entendeu, gente? Então, eu acho legal o estudo assim, sabe? O estudo que pega o farol e que vira ele todo para cada um. E diz, olha para o teu umbigo. Faça uma autoavaliação. Então, se eu quero a companhia dos bons espíritos, que eu me esforce para ser um humano melhor. Senão, eu estarei sempre me associando a espíritos que estão de comum acordo com o meu jeito de ser. Domingo nós falamos no Evangelho sobre o quê? Orgulho e humildade. Orgulho e humildade. São duas portas arreganhadas para a obsessão e para o sofrimento. Porque o vaidoso e o orgulhoso, quando a dor bate na porta, a dor se torna muito maior. Por conta do orgulho e da vaidade. O sofrimento é muito maior. Por mais que não seja, se torna. Como eu posso estar passando por isso? Olha a situação que eu estou. Ou seja, a dor, e de repente outra pessoa adoraria estar no teu lugar. Mas você acha que é o pior lugar que alguém pode estar? Às vezes está dentro da casa, com as contas pagas, andando, com a geladeira cheia de comida e está reclamando. Mas por quê? Por conta da vaidade e do orgulho. Porque não quer abrir mão de nada. E aí a gente sofre muito. Então, nesse processo de revolta, aí eu entro em sintonia com espíritos do mesmo nível, aí começa, diz, é mesmo, você é uma fracassada. Olha aí como é que você está aqui. Só. E aí, meu amigo, é um pé pro quinto dos infernos. Você está entendendo? Mas começou aonde? Começou com quem? Com a gente. E aí eles só aproveitam esse momento de reclamação e aí eles intensificam mais ainda e começa a vir 1000 ideias na tua cabeça. Daqui a pouco está te matando.
Então, qual é o ponto que eu tenho que estar muito atento e vigilante? Pensamento. Tudo começa aqui, ó. Tudo. Todas as sugestões, elas vêm aqui, ó. Elas chegam aqui. E eu, na condição, como o mestre nos ensina, vigiai e orai incessantemente, constantemente. Eu percebo que chega na minha mente, identifico que não é uma sugestão boa. Logo, se a sugestão não é boa, a árvore também não é. Ou seja, quem está me dando a sugestão? E o que eu devo fazer nesse momento? Oração. Senhor, esse pensamento que me chega, tira o meu sossego, me ajuda, afasta de mim, tira de mim, Senhor. Eu duvido se o auxílio não vai chegar. Mas para isso nós temos que estar atentos, vigilantes, para identificar e pedir ajuda. Se eu não estou atenta, se eu não estou vigilante, o que eu faço? Eu acabo como uma teia de aranha me bolando todinho naquilo ali, tudinho. Toda enrolada. Aí fica difícil às vezes para sair. Então eu tenho que estar atento, por isso que Jesus falou: vigiai e orai incessantemente. Ele está falando do quê? Pensamento. Ok? Não permita nenhum pensamento que te coloque para baixo. Não permita nenhum pensamento que te faz sofrer. Não permita nenhum pensamento que coloque em ti dúvidas, que tira o teu sossego, que tire a tua paz. Ciúmes, apego às coisas materiais, achar que sempre tem alguém te roubando, sempre tem alguém querendo te passar para trás. Isso tudo são portas arreganhadas. Então, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ah, se eu não estiver lá, as coisas não vão funcionar. Vai funcionar sim. Melhor ou pior, mas vai. Entendeu? Ele diz que sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus... Tá vendo como a titia não tá doida? Então eu atraio esses espíritos pelos desejos que eu carrego e pelos pensamentos que eu também vou construindo. Então o que acontece? O pensamento está lá, a ideia está lá, quieta. Ou a emoção, ou o sentimento. E aí eles pegam isso daí e acaba, é uma brasa, dão uma boa soprada para virar o quê? Um incêndio muitas vezes. Fogo vai voltar. Mas a labareda estava lá. Entendeste? O carvão estava lá. Só fizeram soprar. Desejos e pensamentos. Então, às vezes o pensamento pode ser meu. Mas eu não tenho que me preocupar se é meu ou se foi uma sugestão. Eu tenho que me preocupar se o pensamento é bom ou se o pensamento é ruim. Se ele é ruim, imediatamente oração. Se ele é bom, perseverança no bem. Ok? Vamos para o próximo? Kardec perguntou no 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Então, existe um espírito ali tentando atuar, mas constantemente eu estou repelindo essa ideia. Aí Kardec finaliza perguntando:
eles acabam renunciando a essa tentativa, ou seja, desistindo. Ah, nem dá para obsidiar a Conceição. A gente dá ideia, ela acaba repelindo. A gente dá ideia, ela rebate de novo. Não tem como a gente atuar. E aí, o que eles vão fazer? Vão perseverar? Essa é a pergunta de Kardec. Ou eles desistem? Ele diz: que querias que fizessem? O que você quer que os espíritos façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar para outros. Vão ficar fazendo o quê? Se eles não estão tendo comunicação, não estão tendo retorno, não estão tendo feedback, eles vão fazer o quê? Perder tempo ao nosso lado? Entendeu? Desiste e vai embora. Porque ele não tem como desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Difere se você está numa subjugação. E numa subjugação, tu te joga no chão, tu te bate, tu arranca a roupa. Aí a gente diz, qual é o que mais prejudica? É a subjugação ou essas influências mais sutis? As mais sutis. Porque você não consegue identificar que você está sob uma influência. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para ti. Às vezes você está num casamento maravilhoso, tua vida está toda certinha. Mas você carrega uma tendência de sensualidade dentro de ti. Tanto para o homem quanto para a mulher. Aí tu vai para a academia. Tá lá na academia. Aí tu olha aquele fofete. Tu olha e diz, uau. Você já deu a ideia. E existe pleia de espírito para tudo quanto é lado. Como aquele obsessor que está ali do teu lado, está doido para acabar com a tua encarnação, porque é teu inimigo do passado, ele diz, olha, ela gostou dele. Vou já pegar essa deixa, Aí já vai lá com ele, agora é hora de ir lá com o fofete. Chega lá com o fofete e começa a dar ideia, porque ele também volta para a sensualidade, começa a dar uma ideia. Olha para ela, olha como ela é bonita. Ele já olha e diz, menina, eu nunca percebi essa moça aqui, olha como ela é bonita. Gente, e esse trabalho é suave, discreto. Quando você vê, daqui a pouco você já está conversando, quando daqui a pouco você vê, já está trocando o telefone, daqui a pouco já estou marcando, quando você vê, meu filho, já foi o casamento. E a gente, no dia a dia, nós não ficamos atentos para isso. A gente cai, e aí eles comemoram, ei! Acabei com a encarnação dela. Entendeu como é sutil? Entendeu o que é a influência? Então, lá atrás, a primeira ideia, quem foi que deu? Foi ela. Agora, se ela teve esse deslize e viu aquilo tomando... Gente, é simples de perceber, porque é uma ideia fixa na tua cabeça. Tu vai pra casa, tu tá dirigindo, tu vai lembrar daquele fofete fazendo aquela musculação. Tu vai voltar pra casa, tu olha pro fofo, tu lembra do fofete. Tu vai almoçar, tu lembra do fofete. Aí tu já começa a imaginar você saindo com ele. Gente, é a coisa mais simples do mundo você perceber um processo obsessivo, porque é uma ideia fixa. Ela é constante, aquilo fica martelando na tua cabeça. Ficou a dica. Então, se a ideia está fixa, gente, isso não é normal. Eu vi um homem a primeira vez, ele já virou o amor da minha vida. E eu sendo casada, com filho e tudo. Aí depois que você larga filho, larga marido, vai viver, depois você está lá, você diz, meu Deus, que loucura, o que eu fiz da vida? Mas aí, meu irmão, o obsessor que estava contra, já está dando gargalhada e disse, agora já foi e acabou com a tua vida. Aí você acabou seu casamento, vai ficar mal vista perante todos. E fica. Teus filhos vão ficar com ódio de ti. E vocês sabem que acaba caindo muito mais para a mulher. É a sociedade. Mas isso também poderia acontecer do lado inverso, do homem.
Eu trouxe o exemplo aqui para a mulher porque nós somos o maior número, então eu vou falar para a gente. Mas isso também cai do mesmo jeitinho para o homem. Então, aonde que eu tenho que estar vigilante? Pensamento. Não dê ideia, porque você não sabe quem está perto. Não dê ideia. Não olhe. E isso para tudo, às vezes no ambiente profissional. Você recebe você tem a oportunidade de desviar uma grana boa. E aí vem, a primeira coisa, a ideia foi sua. Puxa vida. Tchum! Aí vem ele. Ninguém vai perceber. É só hoje. Tu estás precisando desse dinheiro. Você diz, verdade. Você está entendendo? A coisa é sutil, gente. Quando você vê, você já está na mão de um monte de gente, tu perdeu tua paz, acabou o teu sossego. Quer ver um lugar que é um inferno, que você se compromete? É política. Dificilmente você não se contamina. Entendeu? Então, esteja atento, vigilante para tudo na tua vida. Compromisso familiar, compromisso com o teu trabalho profissional. Esteja atento, porque as tentações chegam de todos os lados. E o que é tentação? Tentação é aquilo que me faz balançar. Se me faz balançar, é uma tentação. Tia, não entendi nada, explica. Eu gosto de cigarro? Se você colocar um cigarro do meu lado, vai ser tentação para mim? Não. Se eu pego uma pessoa que está tentando deixar o cigarro, eu colocar o cigarro ao lado, é uma tentação para ele? A tentação está fora ou está dentro? Dentro. Entendeu o que é tentação? Então, o que é tentação para um, pode não ser para o outro. Se for vatapá, é uma tentação. Porque eu não posso. Um pudim gelado. Eu também não posso. Né? Mas estou vigilante no dia a dia. Até porque o cachorro, porque vocês conhecem a história do cachorro, né? Quando o pastor está chamando as ovelhas, ele chama as ovelhas e o pastor conhece cada ovelha e elas têm nome. Ele dá nome, o pastor, o verdadeiro pastor mesmo. Então ele chama, a ovelha vem. Quando a ovelha não vem, aí ele solta o cachorro, que é a dor. E o cachorro traz a ovelha, muitas vezes no dente. Eu digo que é a dor. Então eu estou no processo da disciplina alimentar com a dor. Foi o cachorro que foi lá e disse, ei, volta aqui. Você precisa cuidar melhor desse corpo. Então, se eu sair da reta, a dor vem. É assim, bem forte mesmo. Você vai ter que aprender a entrar na reta. Devo ter pedido isso no mundo espiritual. Às vezes a gente pede, Senhor, é o seguinte, olha, eu me conheço, eu vou logo para Manaus, Amazonas, o povo lá cozinha bem, não é pouco. Tem aquele pirarucu de casaca, aquele vatapá, aquele açaí espetacular, meu Deus do céu, Tucumã, banana frita. Nada disso que eu falei eu posso comer. Né? Então, eu preciso estar o quê? O que é que nós aprendemos? Alertos, vigilantes, atentos, em qualquer lugar. Se verdadeiramente nós buscamos o nosso aperfeiçoamento e sair daqui melhor do que quando chegamos. E não perder a encarnação. As nossas fragilidades, eu sempre digo, a área sexual é uma das fragilidades que a gente normalmente cai. A gente arruma muito encrenca. O poder, a gente arruma muito encrenca. Dinheiro, a gente acaba arrumando muito encrenca. Então ele diz, que querias que eles fizessem? Repetindo, quando não há nada a fazer, eles cedem um lugar, outros virão. Entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Você já viu o gato olhando para o rato assim, só?
só ali, ó, só manjando, para ver a hora que ele der bobeira. Então eles se afastam porque não está tendo, mas estão ali atentos, ó. Na hora que você escorregar, ai, tia, é muito difícil. Gente, presta atenção. Eles só dão uma forcinha para acelerar o processo, mas o processo quem montou fomos nós. Tá? É sempre assim. Quando isso vai parar? Quando nós decidirmos servir a Jesus. Quando nós percebermos que Ele é o modelo e guia da humanidade. É Ele que eu tenho que copiar. Não é a novela, não é o artista, não é a série, não é o cantor fulano de tal, não é fulano, não é Beltrano, é Ele. Ele é o modelo perfeito. Se eu copiá-lo, eu estou bem na frente. Mais um, 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? Qual é o meio que eu posso neutralizar? Praticando o bem. Tia, o que é praticar o bem, tia? Vir aqui servir sopa todo domingo? Tô lá na academia, vamos voltar para academia. Tô lá, passou o Brad Pitt. E aí eu dou uma olhada e digo, opa, o que é isso, Conceição? Isso já é o bem. Gente, está lá no decálogo, os 10 mandamentos. Não desejeis o homem do próximo, a mulher do próximo, o asno do próximo, a casa do próximo, o cavalo do próximo, a casa do próximo, o corpo do próximo. Está lá. Não cobice aquilo que não é teu. Está lá no decálogo. E isso é o bem. Então, quando a gente fala em bem, é uma conduta moral. Não é caridade material apenas, gente. Isso aí é um dos recursos. Mas não adianta você vir servir sopa, você dar comida, você fazer isso, fazer aquilo, mas na tua vida, no cotidiano, você não vive isso. Você está fingindo. Tanto é que você vai fazer a caridade, vem pra cá cortar sopa, cortar verdura, e você arruma briga lá embaixo. Fulano tá cortando errado isso daí, não é para cortar assim não, é para cortar assim. Não, fulano não gosta disso. E daqui a pouco estão brigando lá embaixo. A antipática já chegou. Você está entendendo? Cadê a caridade? Então, na verdade, quando se fala de caridade, está falando de moral. O que o Evangelho diz? Qual é a caridade mais difícil? Qual é a mais meritória? O que diz o Evangelho? É a material ou é a moral? Por que ela é a mais meritória? Porque eu estou evoluindo. E a material nem sempre eu estou evoluindo. Ou quase sempre. E muitas vezes a gente vem ao centro espírita para fazer a caridade ou em qualquer instituição. Muitas vezes, gente, é por pura vaidade e orgulho. Mas não verdadeiramente o amor. Olha, eu estou fazendo caridade, Gil, eu estou lá fazendo isso. Só isso. Como é que a gente sabe? Porque no trabalho nós não somos pessoas amorosas. A gente já chega preocupada com a hora de sair. Maltratamos as pessoas muitas vezes. Está ali, mas está de mau humor. Arruma briga. Tem alguma coisa errada. O trabalho do Cristo nos traz um prazer enorme. Nos traz uma docilidade. Então não é o trabalho com o Cristo que eu estou fazendo. Então, eu gosto de tocar nesses assuntos, por isso que eu gosto de ticar, para que nós possamos parar e pensar, e dizer, então eu vou servir sopa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, está garantido que eu vou estar sob influência. Se tu tiver raiva, ódio, inveja, ciúme, maledicência, sexolatria, servir sopa vai resolver?
Você vai continuar em sintonia? Entendeu o que eu quis falar? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. O que é toda a vossa confiança em Deus? Vou trazer uma metáfora. Um alpinista se perdeu, neve para tudo quanto é lado, não tinha muita alimentação, ficou escuro, não conseguia enxergar nada, não tinha lâmpada, não tinha nada, celular, nada disso. E ele começou a se desesperar. Quando ele, sem entender, ele caiu num precipício. Ele caindo, ele disse, meu Deus, me ajude, né? E ele simplesmente, como ele estava com aquelas parafernálias, né, de alpinista, uma das pontas engatou e ele parou de cair. Ele disse, meu pai, parei de cair. Ele disse, mas e agora? Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aí ele disse, meu Deus, me ajuda. O que eu faço? Aí veio na cabeça dele assim, Deus falou com ele, corta a corda. E aí? Amanheceu o dia, o resgate chegou, o alpinista estava morto, congelado, a 1 metro do chão. Ele cortou a corda? Entende o que é confiança total em Deus? Porque se eu não tenho essa confiança, isso já é o suficiente para eu me perturbar e me desequilibrar. E essa confiança total é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tiver de ser, Senhor, que seja. Se eu tiver de desencarnar, Senhor, que desencarne. Se eu tiver de ficar, Senhor, que eu fique. Se eu tiver de passar por essa doença, que eu passe. Se eu tiver de ficar sozinha, que fique, que o fofo vá embora, Senhor. Isso faz parte do meu processo de evolução. Então, tudo isso é confiança em Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Confiança total, entrega total. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, vírgula, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Porque se eu não tenho confiança no Pai, se eu me perturbo, por exemplo, vamos dizer que eu esteja numa reunião mediúnica e vem um espírito desse agressivo e olha assim, diz assim, eu vou matar seu filho. E aí, como é que tu fica numa dessa? Você abandona a reunião? Se você não desistir, eu vou acabar com a tua vida. E aí? Entende? O que seria fazer numa situação dessa? Vamos pegar Chico novamente? Ele, recebendo fila de pessoas, um cidadão chegou, se abraçou com Chico, né? E encostou uma arma no abdômen do Chico. E disse assim, eu vim aqui para te matar. Chico abraçou e disse assim, se for a vontade de Deus, pode atirar. Essa certeza, vocês sabem que não atirou, né? Que Chico nunca levou nenhum tiro. O rapaz chorou bastante. É essa certeza que os cristãos que se jogavam na arena, cantando, essa eles tinham, por isso a fidelidade deles a Jesus, porque eles tinham certeza da vida espiritual. Nós não temos. Nós estudamos, mas na prática da nossa vida, nós não temos essa certeza, porque a nossa conduta seria outra. Então, é essa certeza que nos falta. Então, se for da vontade de Deus, meu irmão, porque só vai acontecer, por mais que você faça, só vai acontecer se Deus permitir. E se eu tiver de passar por isso, se não for na tua mão, será outra.
Outro exemplo, Livro dos Médiuns, o caso do espírito Castelnau d'Arry. Está lá na Revista Espírita e está também, eu acho que no Céu e Inferno, se não me falha a memória, perdão. Era uma casa mal assombrada, todo mundo dizia que era uma casa mal assombrada, o cidadão comprou a casa e disse ia enfrentar, porque ali não tinha nenhuma assombração. Só que o espírito que realmente habitava dentro daquela casa há quase 200 anos, ele dentro dessa casa, ele matou o irmão e a esposa com ciúmes. E ele estava aprisionado em espírito. Então ele acabou aparecendo para esse senhor. E o senhor tomou um susto tão grande que infartou e morreu. Evocando São Luís disse a Kardec que era o momento daquele senhor desencarnar. Só fez aproveitar. Gente, então por mais que pareça assim algo inusitado, quem comanda tudo é Deus. E o suicídio? Não. O suicídio é rebeldia plena às leis de Deus. Ninguém nasce programado para cometer o suicídio. Como ninguém nasce programado para matar ninguém. Imagina isso, programação no mundo espiritual. Conceição vai nascer, vai encontrar o fulano de tal e ele irá matá-la. Você consegue imaginar a espiritualidade programando isso? Mas tia, como que acontece? A gente atrai. A gente atrai. Muitas vezes os nossos algozes do passado ou as nossas vítimas do passado, que ao nos reencontrar, tem aquela vontade de realizar coisas mais absurdas. Mas ainda assim terá que responder. O escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo. Nós não vamos finalizar porque eu vou precisar ticar bastante, o tempo já se foi. Na próxima semana a gente retoma a pergunta e a resposta da questão 469. Foi bom, gente? Deu para aprender? Ficou claro? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos uma grande capacidade de inverter tudo. Quando a gente está sob influência, a gente quer jogar toda a responsabilidade da influência para o espírito e nos colocar na condição de vítima. Quando nós falamos de influências espirituais, nós estamos falando de associação. Tem uma mensagem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, com o título Associação. E é justamente isso que acontece. Quando o espírito atua sobre mim, eu tenho a liberdade de dizer sim ou não para a sugestão que eles estão dando. Eu me associo com os meus iguais. Então, se eu cultivo a raiva e o ódio, eu vou me associar a espíritos raivosos e odiosos. Se eu gosto da dependência química, eu irei me associar a esse tipo de espíritos, que também usam a química. Da mesma forma, se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, se eu me esforço para aprender, estudar coisas de ordens morais, eu também vou me associar a esse tipo de espírito. Então, fala quem tu és e eu te digo quem são tuas companhias espirituais. É a coisa mais simples do mundo. Então, nós atraímos aquilo que nós somos. E como é que eu chamo? Através da associação, através do eu gosto do que você gosta. Então, quem atrai, gente, somos nós.
Nós não podemos repetir o que nós aprendemos em religiões do passado. A culpa é do demônio. Aí a gente transformou o obsessor em demônio e nós somos a vítima da situação. Enquanto nós estivermos deslocando as nossas responsabilidades, eu não faço nenhuma mudança. Eu gritei com você porque eu estava obsidiada naquele dia. Não, você gritou porque você quis gritar. Agora, se eu digo, eu gritei porque eu estava desequilibrada, aí a gente começa a assumir as responsabilidades e aí começa a pensar em mudança. Se não tem nada de ruim dentro de mim, não tem como eu colocar algo de ruim. Se tem algo de ruim, é porque tem dentro de mim. A boca fala, vou pegar a fala do nosso Senhor Jesus, do que está cheio o coração. Então, se eu quero a companhia dos bons espíritos, que eu me esforce para ser um humano melhor. Senão, eu estarei sempre me associando a espíritos que estão de comum acordo com o meu jeito de ser. Então, qual é o ponto que eu tenho que estar muito atento e vigilante? Pensamento. Como o mestre nos ensina, vigiai e orai incessantemente, constantemente. Eu percebo que chega na minha mente, identifico que não é uma sugestão boa, logo, se a sugestão não é boa, a árvore também não é. Ou seja, quem está me dando a sugestão? E o que eu devo fazer nesse momento? Oração. Senhor, esse pensamento que me chega, tira o meu sossego, me ajuda, afasta de mim, tira de mim, Senhor. Eu duvido se o auxílio não vai chegar. Mas para isso nós temos que estar atentos, vigilantes, para identificar e pedir ajuda. Se eu não estou atenta, se eu não estou vigilante, o que eu faço? Eu acabo como uma teia de aranha me bolando todinho naquilo ali, tudinho. Então eu tenho que estar atento, por isso que Jesus falou: vigiai e orai incessantemente. Ele está falando do quê? Pensamento. Não permita nenhum pensamento que te coloque para baixo. Não permita nenhum pensamento que te faz sofrer. Não permita nenhum pensamento que coloque em ti dúvidas, que tira o teu sossego, que tire a tua paz. Ciúmes, apego às coisas materiais, achar que sempre tem alguém te roubando, sempre tem alguém querendo te passar para trás. Isso tudo são portas arreganhadas. Então, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, eu atraio esses espíritos pelos desejos que eu carrego e pelos pensamentos que eu também vou construindo. Então, o que acontece? O pensamento está lá, a ideia está lá, quieta. Ou a emoção, ou o sentimento. E aí eles pegam isso daí e acaba, é uma brasa, dão uma boa soprada para virar um incêndio. Mas a labareda estava lá. Só fizeram soprar. Desejos e pensamentos. Então, às vezes o pensamento pode ser meu. Mas eu não tenho que me preocupar se é meu ou se foi uma sugestão. Eu tenho que me preocupar se o pensamento é bom ou se o pensamento é ruim. Se ele é ruim, imediatamente oração. Se ele é bom, perseverança no bem. Qual é o que mais prejudica? É a subjugação ou essas influências mais sutis? As mais sutis. Porque você não consegue identificar que você está sob uma influência. Então, esteja atento, vigilante para tudo na tua vida. Compromisso familiar, compromisso com o teu trabalho profissional. Esteja atento, porque as tentações chegam de todos os lados. E o que é tentação? Tentação é aquilo que me faz balançar. Então, o que é tentação para um, pode não ser. Preciso estar alertos, vigilantes, atentos, em qualquer lugar. Se verdadeiramente nós buscamos o nosso aperfeiçoamento e sair daqui melhor do que quando chegamos. E não perder a encarnação.
As nossas fragilidades, eu sempre digo, a área sexual é uma das fragilidades que a gente normalmente cai. A gente arruma muito encrenca. O poder, a gente arruma muito encrenca. Dinheiro, a gente acaba arrumando mesmo. Para acelerar o processo. Mas o processo quem montou fomos nós. Tá? É sempre assim. Quando isso vai parar? Quando nós decidirmos servir a Jesus. Quando nós percebermos que Ele é o modelo e guia da humanidade. É Ele que eu tenho que copiar. Não é a novela, não é o artista, não é a série, não é o cantor fulano de tal, não é fulano, não é Beltrano, é Ele. Ele é o modelo perfeito. Se eu copiá-lo, eu estou bem na frente. Então, quando a gente fala em bem, é uma conduta moral. Não é caridade material apenas, gente. Isso aí é um dos recursos. Mas não adianta você vir servir sopa, você dar comida, você fazer isso, fazer aquilo, mas na tua vida, no cotidiano, você não vive isso. Então, na verdade, quando se fala de caridade, está falando de moral. O que o Evangelho diz? Qual é a caridade mais difícil? Qual é a mais meritória? O que diz o Evangelho? É a material ou é a moral? Por que ela é a mais meritória? Porque eu estou evoluindo. A gente vem ao centro espírita para fazer a caridade ou em qualquer instituição, muitas vezes, gente, é por pura vaidade e orgulho. Mas não verdadeiramente o amor. Como é que a gente sabe? Porque no trabalho nós não somos pessoas amorosas. A gente já chega preocupada com a hora de sair. Está ali, mas está de mau humor. Arruma briga. Tem alguma coisa errada. O trabalho do Cristo nos traz um prazer enorme, nos traz uma docilidade. Se tu tiver raiva, ódio, inveja, ciúme, maledicência, sexolatria, servir sopa vai resolver? Você vai continuar em sintonia? Entendeu o que eu quis falar? Entende o que é confiança total em Deus? Porque se eu não tenho essa confiança, isso já é o suficiente para eu me perturbar e me desequilibrar. E essa confiança total é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tiver de ser, Senhor, que seja. Se eu tiver de desencarnar, Senhor, que desencarne. Se eu tiver de ficar, Senhor, que eu fique. Se eu tiver de passar por essa doença, que eu passe. Se eu tiver de ficar sozinha, que fique, que o fofo vá embora, Senhor. Isso faz parte do meu processo de evolução. Então, tudo isso é confiança em Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Confiança total, entrega total. É essa certeza que os cristãos que se jogavam na arena, cantando, essa eles tinham, por isso a fidelidade deles a Jesus, porque eles tinham certeza da vida espiritual. Nós não temos. Nós estudamos, mas na prática da nossa vida, nós não temos essa certeza, porque a nossa conduta seria outra. Então é essa certeza que nos falta. Então, se for da vontade de Deus, meu irmão, porque só vai acontecer, por mais que você faça, só vai acontecer se Deus permitir. E se eu tiver de passar por isso, se não for na tua mão, será outra. O suicídio é rebeldia plena às leis de Deus. Ninguém nasce programado para cometer o suicídio. Como ninguém nasce programado para matar ninguém. Imagina isso, programação no mundo espiritual. Conceição vai nascer, vai encontrar o fulano de tal e ele irá matá-la. Você consegue imaginar a espiritualidade programando isso? Mas tia, como que acontece? A gente atrai. Muitas vezes, os nossos algozes do passado ou as nossas vítimas do passado, que ao nos reencontrar, tem aquela vontade de realizar coisas mais absurdas. Mas ainda assim terá que responder. O escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo. Assim,
concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Sim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito EOS obrigada, Manaus, Senhor, graça a ti. estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.